Olá pessoal, bem-vindos à nossa 17ª aula de Mecânica dos Fluidos. A aula de hoje é uma aula mais conceitual. Nós vamos apresentar algumas ideias da questão da camada limite. O que é a camada limite, como o escoamento se processa ao redor de corpos e a influência do número de Reynolds para esse problema. E também depois disso nós vamos voltar à história da perda de carga, já tendo em conta um pouco desses mecanismos da camada limite, nós vamos voltar à história da perda de carga e começar a dedução de uma fórmula para a gente calcular a perda de carga, tá bem? Então vamos lá. Eu quero começar essa aula com um vídeo ilustrando esse fenômeno do escoamento ao redor de corpos. Então imagina que você tem um tubo pequeno, né? Ele está deitado e você tem escoamento passando por ele. Igualzinho vai mostrar aqui o nosso vídeo. Esse escoamento a gente vai conseguir visualizar por conta desse corante verde colocado aqui. Então, ó, veja, quando a velocidade de escoamento é alta, há a separação do fluido aqui e formação de vórtices nessa região por trás do fluido, por trás do corpo. Por quê? As velocidades são altas, forma-se uma separação da camada fluida aqui e aí a formação de vórtices atrás desse corpo, tá? Agora, se a gente começa a baixar a velocidade, vejam que a formação de vórtices ainda existe, mas eles são vórtices maiores e com com menos dissipação, com menos velocidade, né? E se a gente baixa ainda mais a velocidade, o que a gente vai ver é uma preponderância das forças viscosas. Veja que a separação da camada de fluido ela é lenta, o fluido consegue contornar todo o corpo, é como se aqui atrás ele fosse circundando o corpo todo, né? Por aqui. E essa camada de separação ela é muito pequena. Isso impede a formação de vórtice. Então vejam, a formação de vórtice ou não, ela está muito vinculada a duas questões: a viscosidade do fluido e a velocidade do escoamento. A gente já viu lá da análise dimensional que isso vai nos levar àquele dimensional que chama número de Reynolds, ρ(v)d sobre μ. Ou seja, vejam só que interessante. Para um mesmo fluido, quanto maior a velocidade, maior o número de Reynolds. Quanto maior o número de Reynolds, maior é essa extensão da área aqui atrás do corpo para a formação de vórtices. Esses vórtices eles são formados, então, eles são formados pelo contato do fluido com o corpo. Eles se estendem nessa direção que a gente chama de esteira, né, atrás do corpo, e eles se dissipam. Esse processo, esse mecanismo de formação e dissipação dos vórtices resulta em perdas de carga, tá? Resulta em perda de energia. Então, eu tenho um mecanismo de perda que é a formação de vórtice. O outro mecanismo é o contrário, quando o Reynolds é baixo, essa situação que nós vimos aqui. Aí a perda de energia ela vai se dar por conta do atrito aqui com o corpo, né? Do atrito com o sólido. Então, se o Reynolds é alto, eu tenho um efeito da velocidade na geração e dissipação de vórtices. Se o Reynolds é baixo, a minha perda de energia ela se dá por conta do atrito, tá? Nós vamos ver um vídeo sobre isso, mas existem cursos inteiros sobre esses efeitos de vorticidade no número de Reynolds, que é chamada o estudo das camadas limite, tá? Então, o que acontece? A camada limite, imagina que esse preto aqui é o meu corpo sólido, tá? E aqui eu tenho escoamento nessa direção. Então, veja, se o escoamento tem velocidades muito baixas e o Reynolds, então, é baixo, o que acontece é que a velocidade junto ao corpo a gente já sabe que é zero, e aí existe uma camada aqui de aceleração até o escoamento chegar na sua velocidade máxima. Mas o que acontece? Dependendo do tipo de escoamento, essa camada aqui ela pode ser muito grande, tá? E é o que acontece nos escoamentos de fluidos viscosos, aqueles que a gente viu, o perfil de velocidade parabólico, por exemplo. Então essa camada aqui, ela é muito grande, é uma camada de aceleração.
Se eu aumento a velocidade do escoamento, começam a aparecer essas outras regiões. A primeira que vai aparecer é uma região de instabilidade, tá? É uma região em que o fluido tem uma aceleração mais rápida e é algo instável até chegar na velocidade real do escoamento. Até chegar nessa região de transição, de turbulência, em que há descolamento do fluido e o sólido e essa formação de vórtices, tá? Vejam só, então, só exemplificando o que eu quero dizer, imagina que eu tenho aqui um escoamento paralelo, ou seja, perfil de velocidades constante aqui, se aproximando de um corpo. Se o número de Reynolds é baixo, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui ele está dando Reynolds igual a 10. Essa zona de aproximação começa já a fazer uma separação aqui, porque o sólido tem que passar aqui no meio do fluido, tá? E essa zona vai ser aumentada, é uma zona grande. Então veja, a velocidade sai de zero e ela vai retomando a minha velocidade U aqui do escoamento. Esse tamanho aqui, ó, entre velocidade zero e 99% da velocidade U, é chamado de camada limite laminar, tá? Camada limite laminar. E a mesma coisa acontece na parte de baixo. Mas o que vocês conseguem observar aqui? Dado o escoamento de Reynolds, dado o número de Reynolds baixo, o que vai acontecer é que o fluido vai envolver toda a placa e passar por ela. Isso não acontece quando o número de Reynolds é baixo. Quando o número de é baixo, é alto, perdão, o que vai acontecer é que essa espessura aqui ela é muito pequenininha, então você tem uma zona de aceleração muito alta e dependendo do acabamento aqui desse sólido, por causa das ranhuras, a gente vai começar a ter formação de vórtices aqui atrás. Vejam só, quando o Reynolds é baixo, o fluido envolve a placa e atrás dela aqui praticamente não existe uma zona de descolamento de fluido para fazer vórtice. Quando o escoamento é alto, essa zona aqui aumenta, então a chance de começar a ter formação de vórtice aqui é maior. O que é importante a gente entender aqui é que o número de Reynolds ele joga muito na forma com que o escoamento se processa. Lembra que o número de Reynolds é ρ, v, d sobre μ. Vejam, aqui em cima eu tenho efeitos de forças inerciais e aqui embaixo o efeito das forças viscosas. Quando o número de Reynolds é grande, professor, o que é grande? Maior que 2.300. Quando o número de Reynolds é grande, maior que 2.300, a gente fala que o escoamento é turbulento. Nesse tipo de escoamento, o que prevalece é a velocidade. As forças inerciais prevalecem as forças viscosas. E esse é o tipo de escoamento que nós vamos encontrar na prática e na maior parte dos nossos trabalhos. Qual que é a vantagem desse tipo de escoamento? É que as forças viscosas jogam pouco dentro aqui do escoamento, mas a desvantagem é a formação e dissipação de vórtice, tá? Isso faz com que as perdas de carga por conta da formação de vórtices sejam preponderantes. Quando o número de Reynolds é baixo, baixo quanto? Menor que 2.000. O que vai acontecer é que as forças viscosas são mais importantes e elas vão envolver o sólido, evita a formação evita a formação de vórtice, mas por outro lado perco energia por conta do atrito entre camadas e entre sólido e fluido, tá? Professor, o que acontece aqui no meio? Aqui no meio é uma zona de transição, tá? Essa zona de transição é muito indefinida. É essa zona aqui de cima, de instabilidade. Há tanto as forças viscosas quanto as forças inerciais jogando ali nesse escoamento. E o que acontece ali ainda é muito pouco formulado. Muito pouco formulado, depende de vários outros fatores, tá? Esse vídeo aqui era importante para a gente entender qual que é o papel do número de Reynolds dentro do escoamento. Entender que camada limite é essa zona de aceleração
em que eu saio de velocidade zero até 99% da velocidade de escoamento, e ela pode ser maior ou menor, dependendo exatamente do número de Reynolds, tá bem? Nos próximos vídeos, nós vamos discutir algumas coisas em relação a isso aí, mas voltado ao escoamento em condutos, tá bem? Então, até lá!